Olá, Escorpião, tudo bem com você? Escorpião, seja muito bem-vindo para mais um trabalho espiritual. Hoje aqui, mais terapêutico do que nunca. Escorpião. Por quê? Nós vamos ver aí, ó, o que das suas vidas passadas está te bloqueando? O que você carrega da sua ancestralidade, dos seus ancestrais, que você talvez não esteja percebendo? Como a sua herança de vidas passadas influencia em seus padrões de relacionamentos atuais. E quando a gente fala relacionamento, é amoroso, é familiar, relacionamento com o dinheiro também, com o seu trabalho. Como que essa herança de vidas passadas, ou seja, o que você foi lá no passado, a parte que você trouxe para essa vida aqui que está influenciando em tudo isso. E às vezes positivamente e às vezes negativamente. Então hoje nós vamos mexer nas cumbuca. Né? Aliás, eu ia colocar o título aí, né? Escorpião, vamos mexer na cumbuca. Aí eu falei, tem gente que é nova, a primeira vez no canal não vai entender nada. Quem já acompanha vai saber. Agora quem é novo, né? Aí a gente colocou esse título, né? A sua herança, como a sua herança de vida passada influencia os seus padrões de relacionamentos atuais. Mas nós vamos revirar aí. E se tiver alguma coisa te bloqueando, alguma coisa que você precisa olhar, você vai saber, né? Olha, ô cigana. A cigana, né, Esmeralda do Oriente, eu te saúdo. Ela não transita só nas ruas, ela também transita na linha do tempo. Passado, futuro e também existências paralelas, simultâneas. Oriô, cigana, eu te saúdo. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Eu vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Ela parou e leu minha mão. Oriô, cigana, eu te saúdo. Escorpião, mandala montada. O que você faz? Olha para a chama dessa vela e vamos de decreto. Decreto forte, hein? Digita aqui nos comentários, eu aprendo com o meu passado, mas eu decido me desprender dele. Eu aprendo com o meu passado, mas eu decido me desprender dele. Vai, Escorpião, eu quero ver você soltando todo o peso das suas costas, do seu ombro. Solta esse passado. Solta os vícios ancestrais. Solta toda a negatividade que te prende, que te impede de ter uma vida maravilhosa. É agora que você larga isso. Então, digita, entra em ressonância, em concordância com isso. Eu aprendo com o meu passado, mas decido me desprender dele. Pode ter certeza que o povo cigano está te ancorando nessa sua decisão. Meus amores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vela, se você quer comprar vela por quilo para o povo cigano, é vela colorida, eu vou deixar aqui. Por que vela colorida? Você pode acender a verde, você pode acender a amarela, aquela que seu coração mandar, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas coisas da cigana, como taça, leque cigano, né? Achei um leque aí, ó, bem bonito, com preço bem acessível. Vou deixar aqui para vocês, tá? Toalha para você colocar no altar, né? Ou para você que faz tarô, né? Geralmente essas toalhas igual essa daqui, ó, não é só para tarô, você pode colocar no altar também, né? Certo, meus amores? Agora é o like, agora é o ripar o vídeo pra gente começar. Deixa o seu reconhecimento aí, tá bom, Escorpião? Oriô, cigana, eu te saúdo. Vamos ver aí a sua herança de vidas passadas. A carta do labirinto. A energia do amor verdadeiro. Bom, a primeira energia a gente já começa a reconhecer. A sua vida passada, eu não sei se você vai ficar feliz com isso, mas você precisa saber. Tá? A sua vida passada, você fez umas coisinhas
É umas coisinhas que, vamos dizer, para essa vida aqui, não é uma moral muito legal, né? E quanto mais a pessoa for direita, quanto mais a pessoa for cristã, católica, religiosa, mais moral a pessoa tem, né? A doutrina, a moral, tudo é pecado. Aqui para Escorpião, algumas vidas passadas, nada era muito pecado, não. Tava tudo liberado. E algumas pessoas aqui, agora, nessa vida aqui, vêm colher o equilíbrio da balança. Então, você sabe que algumas coisas que você vivenciou aqui na sua vida amorosa é a bolinha voltando. Ponto. Ai, Cigana Esmeralda, mas eu venho na leitura e a senhorita já vem com uma energia negativa, uma mensagem, uma revelação negativa. Isso não é negativo. Meus amores, quando você faz aquisição de um bem, tem que pagar. Quando você termina de pagar, não é um alívio? Gratidão? Então você pagou, meu amor. Tem uma liberação da sua vida afetiva amorosa daqui para frente. Então pronto, isso se explica por que a vida amorosa, afetiva de Escorpião foi sempre tumultuosa. A grande maioria. A maioria aqui. Amores não correspondidos, amores que você doou demais e não recebeu. Pessoas aqui que já é o segundo casamento, pessoas que já é o terceiro. Por quê? Tudo isso gerou para você acerto de contas e aprendizado, experiências. Então, em relação a tudo que passou com você nessa vida aqui, nessa reencarnação terrena aqui, agradeça. Porque você quitou um belo de um carnezinho. Tá? Então, a sua próxima volta, embora alguns não venham aqui para a Terra, né? Não é todo mundo que volta aqui para a Terra, não, tá, meus amores? Porque não é só aqui que tem vida, não, viu? Existência, vida, vamos parar com isso. O tamanho do universo. O que a ciência sabe, o que a gente vê na internet, o que a gente pesquisou na escola, é um tantinho assim, ó. A Cigana Esmeralda fala, vocês não sabem de nada. Ah, mas a ciência já descobriu, ciência não sabe de nada. Ela só fala assim. Aí eu pergunto, ela fala, a hora que você vir pra cá, você vai saber. Então tá, né? Então, meus amores, agradeça. Tá? Agradeça. A carta do vínculo, olha lá. Vínculo, amor verdadeiro, pessoas, família, problema familiar na vida de Escorpião. E eu vou falar uma coisa pra você, essa divisão familiar, essa discórdia, essa rixa, né? Essa desunião era pior. No passado era pior. Se você acha que agora a sua família é desunida, não se apoia, eu sei, né, Escorpião, a cigana tá vendo. Já foi pior. Tá? Já foi pior. Sua ancestralidade já foi pior. Teve parte da sua ancestralidade que os homens não tinham voz ativa. Ou seja, provavelmente você é uma mulher e na sua casa o dinheiro fica na sua mão. E aí você fala, o meu marido não sabe administrar. Por isso que o dinheiro fica na minha mão. Porque se eu dar na mão dele, ele gasta tudo. Ele vai lá, compra um som novo para colocar no carro, compra um negócio, fica comigo. Tem algumas pessoas aqui, algumas mulheres aqui que é assim. Por quê? Porque os homens da família não tinham voz. Não eram os homens quem lideravam. Eram as mulheres. Mas feiticeiros, umas bruxas aqui, tá? A bruxa e o cidadão lá que você vivia. Na época aqui, a gente tá numa linha de tempo bem anterior, tá? Bem para trás. Cigana me mandou lá para trás, né, Cigana? Você é feiticeira. E o homem lá, ser normal. Imagine quem mandava em tudo.
Então, hoje aqui você tem desafio com vínculo. Casamento é um problema. E algumas pessoas, o marido não aceita. Por quê? Porque o marido, vamos lá, o marido hoje em dia ele pode estar como homem aqui. Mas lá na passada, ele também era a mulher que mandava bastante. E aí agora casou com uma que também mandava. E aí ferrou, aí é guerra. Você já viu casal que vive em guerra? Eu já presenciei. Casal que vive em guerra. Ao invés dos dois se unir para crescer, é um querendo, né, mandar mais do que o outro, um querendo... Aí um corrige o filho, o outro fala, você não deveria falar assim com a criança, né? O meu jeito de educar é melhor do que o seu. Eu sou um belo pai, você é uma péssima mãe. Ou, se for a mulher, eu sou uma bela mãe, você faz errado com o menino. Sabe esse tipo de coisa? Na verdade, não é em questão o jeito que tratou a criança, mas sim a disputa. Eu tô guerreando. Aqui tem guerra. Aqui tem guerra. Seus relacionamentos atuais têm guerra. Tem briga por poder. E pode ser de uma forma sutil. Sutil. Mas tá tendo uma disputa aí. Isso, herança de vidas passadas. Então, agora você identificou, você pode ressignificar isso. Deixa eu procurar ter uma comunicação amorosa. E, meus amores, a guerra aqui não é só casamento, não. Às vezes é com o filho. Você e o filho vivendo em guerra. Você fala, essa pessoa é difícil. Eu, como terapeuta, quando vem uma pessoa para mim e fala, meu filho ou a minha filha é uma pessoa muito difícil, eu sei que 50% da questão está no filho. 50% ou até 60% tá na pessoa que vem me procurar. Por que ela vem me procurar e não o contrário, a filha? Quem veio pedir ajuda? É a pessoa que pode mudar a relação. Igual trabalho espiritual. Então, meus amores, vamos lá, Escorpião. A cigana tá te mostrando o que você vai fazer daqui para frente para melhorar a sua relação com os seus vínculos, tá? E saiba que tem uma balança sendo equilibrada. Você vai ter o alívio, um resgate kármico feito aqui com sucesso. Tem alguns que é vida amorosa, tem alguns que é família. Então, vamos supor, se você tá no caso que é a família, você e o seu filho vão passar a se entender. Você e essa irmã invejosa que vivia disputando, de repente ela vai ficar nula, na dela, quieta. Você fala, meu Deus, parou de me incomodar, resolveu, o karma foi quitado. Ninguém fica pagando a prestação para o resto da vida. A energia se transforma. Então aqui você vai ver uma mudança nos seus relacionamentos familiares e algumas pessoas afetivo. Tá? Parabéns. Isso é evolução, ó, a carta do apreciar. Meus amores, vamos lá, vamos para outra linha de tempo agora. Ai, Escorpião, agora a gente está numa energia que você é rico, mas você não é rico, você é muito rico. Rica, mulher do ouro, das pedras preciosas. Seu jardim tinha pedra preciosa. Rica, por isso que você gosta de coisa boa. Sabe por que você tem esse gosto refinado? Porque você já provou de coisa boa. Ah, Escorpião, você já viveu numa vida muito boa. Como diz o seu Zé, na boemia, muito mais que boemia. Vida de princesa, literalmente, vida de príncipe. E hoje em dia você se revolta com a sua situação financeira. Mas você tem ódio. E quando você paga imposto, você fica com ódio. E agora, né, época da declaração, você fala, oh, que raiva. E o dinheiro é uma briga. Meus amores, tem uma ancestralidade sua que pode te ajudar muito. E eu só vou dar uma dica para você.
Viviam em um acampamento. É o povo da prosperidade, do ouro. Você tem que puxar a força do povo cigano. Força de Exu é importante. Força de seu Zé tem os protegidos do nego aqui. Povo da lira. Povo da lira também. Tá. Algumas pessoas é povo da lira, né? Para ganhar dinheiro. Algumas pessoas cigano. Cigana. Povo cigano. Faz oferenda. Coloca um vinho. Coloca uvas. Moedas douradas, monta o altar no canto da sua sala para o povo cigano. Você vai ver como a energia vai mudar. Monte um altar. Pode ser coisa simples. Não, é o simples que funciona. Você não vai precisar gastar horrores de dinheiro. Uma bancada que você coloca ali, ou num rack, joga fora essa TV, não serve para nada, vende para os outros. Né? Tira aí, desocupa o rack e faz o altar. O rack agora virou o altar. O marido chega em casa e fala, agora a mulher tá louca. Deu fim na minha TV, fim do casamento. Cuidado com o que a cavalinha fala, porque a cavalinha é meio exagerada, né? Vocês têm que dar uma filtrada aí, né? Essas coisas assim. Ó, o desafio aqui, ó, de escorpião, dinheiro, vida financeira. Você tem que puxar a força dos seus ancestrais para vencer isso. Porque você já foi muito rico. Só que essa riqueza afastava você da família. Homens de negócios aqui que pegavam os seus cavalos, as suas carruagens, iam fazer os negócios, as trocas, as pedras preciosas, iam descobrir cidades e largavam a mulher, os filhos, e às vezes quando voltavam os filhos já tinha passado 2, 3 anos, os filhos já estavam grandes, e isso tudo acaba reverberando agora. Tem algumas pessoas aqui do signo de Escorpião que o maior medo não é ficar sem dinheiro ou sei lá, acho que ficar sem dinheiro é mais ou menos igual, né? O medo do abandono. Eu não tenho medo de ser traída, não tenho medo de ser assaltada, mas eu tenho um pavor de abandono. De morrer velha sozinha, de meus filhos não cuidar, ou... Tem algumas pessoas aqui que têm dentro de si isso. E isso também é uma herança de vidas passadas, de ancestralidade. Então perceba que às vezes tem coisas que a gente sente, emoção, e a gente está achando que é nossa, e não é da ancestralidade. Ou vidas passadas. Então você observa e você decide mudar o padrão. Eu escolho colocar outra emoção, outro pensamento nesse lugar. E programar a sua mente. Como que eu faço isso, meus amores? Vocês já perceberam que todas as leituras aqui a gente faz um decreto? Repita esse decreto por 7 dias. A semana que vem é outro decreto. Você está reprogramando a sua mente. Por exemplo, amanhã, a hora que você acordar, você fala, eu aprendo com o meu passado, mas decido me desprender dele. Depois da manhã, eu aprendo com o meu passado, eu agradeço, mas eu decido me desprender dele, eu solto o peso. Até a semana que vem tem outra leitura, um outro decreto. Isso você está reprogramando a sua mente. E eu tenho uma gata aqui nos meus pés, né? Não sei se ela vai subir, mas tem uma gata aqui. Minha filha, não é o velho hoje, não. Se fosse o velho, eu já estava aqui em cima. A pequena é puxa-saca do Exu, né? A cigana sabe, aliás, os dois faz umas brincadeiras um pro outro. É um ciúme sadio, que um tem do outro. Eu venho puxar o saco da senhorita, né, minha cigana? Eu venho puxar o saco da minha cigana Esmeralda. Aí o meu velho fala, já vai lá com a cigana metida. E aí ele fala, é metida, mas a gente se dá bem. E aí eu fico sem entender nada. Vamos lá, meus amores. Ô, Escorpião, eu quero falar pra você que quer aprender a cultuar o seu Exu, a sua pombagira, o seu velho, o seu ancestral, sua moça, né? Ou seu moço, como você chama. Aprender a fazer magia,
Faça sua assinatura aí, membros do canal Espiritualidade Livre. É o 3º nível, tá? Vai lá e faz a sua assinatura. Dá um pause aqui, depois você volta. Vamos lá, a carta aqui do Cavaleiro. Meus amores, a gente acabou de falar, né? Que muitos de vocês montavam no cavalo, na carruagem e ia. Ó você aqui. Muitas vezes, o que acontecia? Do adultério, né, envolvido aqui. Agora você está entendendo por que de algumas pessoas aqui tem muito problema na vida afetiva. Que fala, nunca fui feliz no amor, arrumava uma pessoa, sofria, dava errado. Lembra que a Cigana Esmeralda falou que você, esse ano, algumas pessoas, máximo ano que vem, termina esse débito, você pagou, tá pago. E a vida afetiva começa a consertar, começa a tomar um rumo melhor. O marido saía fazer os negócios, ficava vários anos fora de casa. Você acha que ele ficava solteiro, sem ninguém? Você acha que a mulher também, às vezes, precisava de alguma coisa? Meus amores, tem muitas histórias na sua vida. Não só das suas vidas passadas, mas da sua ancestralidade, histórias mal resolvidas, histórias que não foram resolvidas. E você não pode deixar essas histórias influenciarem dessa maneira como está, né? A sua vida agora, prejudicando, atrapalhando, né, a sua vida. Meus amores, por isso que você vem aqui no tarô, né? Por isso que você tá aqui, ó, a confirmação. Perceba o seguinte, daqui para frente, você começa a perceber quais são os padrões que se repetem na sua vida. Você precisa estar atento a esses padrões que se repetem na sua vida. Por quê? Os padrões que se repetem na sua vida tá te mostrando a relação com as suas vidas passadas. Por exemplo, a vida afetiva que nunca dá certo, ou o meu negócio, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro é como se entrasse pela porta e saísse pela janela. A vida financeira que não vai para frente. Qual é o padrão? Qual é a energia? Uma crença muito enraizada. Será que essa crença veio só dessa vida? Aqui você vai estar percebendo, você vai ter esse momento para observar. E a sua cigana ou o seu cigano vai te auxiliar. Então, acenda uma vela para ela, acenda uma vela para ele, né? Se você não tem vela, quer comprar vela por quilo com desconto, tá aqui na descrição do vídeo. Coloca uma taça com vinho, né? E peça para te mostrar. Porque tem alguns padrões que você repete que você não percebe. Tá? Não tem como a gente falar de todos, porque é uma leitura coletiva. A gente vai ficar aqui quanto tempo? Né? Meus amores, a carta da cegonha. A cigana fala para você que você muda. Você tem uma responsabilidade de mudar um padrão de ancestralidade nas futuras gerações. Ou seja, você é aquela pessoa que veio para terminar com algo. Por exemplo, vamos lá. Os casamentos que tem competição. Os casamentos que não tem respeito. Que sempre é aquele padrão de um dominando mais que o outro, aprisionando. Você corta isso. As futuras gerações não vão passar por isso. Por exemplo, aqui, o homem não tem voz ativa. O homem, o dinheiro fica tudo com a mulher, é eu que mando aqui. Os assuntos de casa é eu que mando. Eu que compro móveis, eu que decido aonde vai ficar e eu que tomo conta do dinheiro, do financeiro. E o homem obedece.
E aqui, meus amores, a gente não tá falando para virar o oposto, é para ter o equilíbrio. Os dois participarem. Os dois tomarem as decisões. Né? Quanto que vai para aluguel, quanto que vai para compra, o que nós vamos comprar, os dois conversando. Tá? Então, você quebra um padrão de ancestralidade negativo e as futuras gerações, os seus netos, os seus filhos, já não vão mais passar por isso, porque você quebra. A carta aqui do livro aberto, meus amores, tem coisas que a sua espiritualidade vai te revelar ao longo do tempo, tá? Tem muita coisa sobre você e sobre os seus guias, tem história. Os guias de vocês, eu não sei se você frequenta a Umbanda ou não, mas tem alguns guias que gostam de contar a história deles. Por exemplo, eu tenho uma que é assim, que já me contou a história dela. Não foi uma história gostosa de se ouvir, né? Mas foi necessária para mim entender, até porque ela estava pedindo aquele negócio para colocar no assentamento dela. E eu não vou falar o que é, porque é uma coisa muito pessoal, um assentamento de um guia espiritual. Né? Um assentamento é diferente de uma tronqueira. Uma tronqueira de Exu, você coloca, ou de Pombagira, você coloca um punhal, você coloca um tridente, pode colocar uma imagem, a vela, enfim. Um assentamento vai mais elementos, inclusive elementos que têm a ver com aquela entidade. Né? Então, a gente fica conhecendo a história. O guia vem, ele fala a história dele. A história dele. E meus amores, aqui tem guia espiritual na vida de Escorpião que tem muita história para te revelar. Tem muita coisa para te revelar. E não queira você saber aqui nessa leitura, porque é muita coisa. Isso vai ser passado para você aos poucos. E algumas pessoas isso é passado por sonhos. Então você tem que saber interpretar os seus sonhos. Seus sonhos têm muito a ver com as histórias que você vivenciou com alguns guias, com a sua ancestralidade de luz. Então fique atento. Cadê o caderno, o Grimório das Bruxas, né? O livro das sombras aí, do lado da cabeceira da cama. Acordou, antes de sair, se não você esquece do sonho, anota o sonho. Principal mensagem, por exemplo, eu sonhei, eu fazia isso, eu sonhei com isso. Depois você interpreta, mas só anota. A energia da sua cigana. Tem uma cigana muito forte no caminho de Escorpião. E essa cigana vai trabalhar no seu lado financeiro, profissional. Sucesso, caminhos, abundância, mudanças positivas relacionadas a negócios. Você era um homem de negócios, você era uma mulher de negócios. E você pode aqui nessa vida trazer a força, a sabedoria desse homem, dessa mulher de negócios. Então, já fica aí, respondido esse desejo que você tem de montar o seu negócio próprio, de não trabalhar para os outros, de ser o seu líder, de ser o seu patrão, tá? Isso já vem de vidas passadas. E se você fizer com programação, com planejamento, você vai ser um ótimo empresário, uma ótima proprietária do seu negócio, tá, Escorpião? Isso tá na sua linha, na sua herança de vida passada. Oriô, cigana, obrigada por essa mensagem. Né? Pode abrir aí um leque de possibilidades na vida de muitos que estavam indecisos em relação ao futuro financeiro. Dá para você ganhar muito dinheiro, cadê? Eu quero... Aí, cigana, eu queria ver eles de novo, eu já saí daquela linha do tempo, né? Que alguns de vocês aqui, muitos ricos, umas mulheres cheias de joias, de diamantes. No jardim seu tinha pedras preciosas, lá junto com as plantas, jogadas no meio da grama. Eu vi vocês aqui, queria voltar, cigana, para esse negócio.
Adorei ver você assim. Essa vida passada sua, Escorpião? Então você pode trazer esse ouro, essa riqueza para essa vida, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar com a cabeça mais do que com o corpo, né? O seu maior potencial está naquilo que você sabe. E, vamos dizer, o seu maior fracasso é a falta de conhecimento. Então, o que é? Você quer dinheiro? Começa a estudar sobre os investimentos, né? Investir em tesouro direto, fazer investimento em fundos imobiliários. Hoje em dia, esses bancos online aí, no aplicativo você faz investimento rápido, fácil, né? Vai estudar sobre isso, né? A carta do abraço, a energia da ilusão e a energia da felicidade. Vamos lá, cigana. Sabe o que ela tá me falando aqui? Você tem um potencial que está escondido. Você tem um potencial. Algo que você é bom em fazer. E você vai descobrir, meus amores, aqui pode até ser investimento, né? A gente acabou de falar de você estudando investimento aí. Não sei, Escorpião, você nunca pensou nisso? Ah, mas precisa ser rico para investir. R$50 você já consegue investir. R$20. De pouquinho em pouquinho. Aí quando você estiver mais velho, você não vai poder contar só com a previdência, se aposentar só com aquele salarinho desse tamanho. Você vai ter um dinheiro a mais, né? Mas tem um potencial em você. E aqui, nos próximos dias, a cigana fala que você vai descobrir algo que traz muita felicidade. Um hobby, uma atividade, algo novo que você vai fazer, um grupo que você talvez vai encontrar. Escorpião, você vai na ayahuasca? Então, o convite para você é, vai em outra casa. Aí, cavalinha, é traição. Não, você não está atraindo o dono lá do estabelecimento do centro xamânico. Você precisa pisar em outro lugar para ter experiência. Assim como o terreiro, você é um bandista, há 5 anos no mesmo terreiro. Você vai ter experiência quando você ir para um. Ficou 5 anos, depois você vai para outro, fica mais 5, mais 2, depois você vai para outro. Tem uns que você fala, meu Deus, 6 meses aqui, como que eu aguentei? Errei, né? Assim como tudo na vida, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e tem que saber assumir os erros. Aliás, se tem uma coisa que essa ancestralidade de luz te passa, é a sabedoria de assumir os erros, arcar com as consequências. Tem pessoas que comemoram com os acertos, mas quando erra, não se conforma. Precisa aceitar. Precisa aceitar. Eu errei, tá? Não é o fim do mundo. Eu errei? Peraí. Como que eu faço? Eu fracassei? Como que eu faço para vencer agora? Agora é meu grito de guerra. Não me dou por fracassado. Então, a ancestralidade de Escorpião está trazendo muita força para você. O desejo da sua ancestralidade é que você alcance a felicidade, que você saia da ilusão do ego, da ilusão da falta, da ilusão do eu não posso ganhar dinheiro, eu trabalho assalariado, eu nunca vou ser rico. Para com isso. Eu não posso comprar isso. Troque essas palavras. Eu precisaria fazer para comprar isso, para adquirir isso? Como isso poderia ser possível? Você faz uma pergunta. Você está estimulando a sua cabeça, o seu espírito a trabalhar, a pensar, mas como que eu poderia adquirir isso? E não aceite, eu não posso adquirir isso. Aí eu não posso ter um carro bom. Não. Como eu poderia ter um carro bom? Faz a pergunta. Aí aumentando a minha renda, como eu poderia aumentar a minha renda?
aqui você está trazendo a solução para suas indagações, para pessimismo de alguns. A sua própria ancestralidade vai estar trabalhando nisso nos próximos dias, fazendo com que você saia dessa ilusão do ego e você enxergue a sua potencialidade do seu eu sou. A energia do solte, deixa aquilo que você quer, na hora certa vem, para de prender a energia, né? Aliás, vamos lá, você aí que é membro do Espiritualidade Livre, lá do terceiro nível, né, de assinatura, e que faz as suas magias, porque lá a gente passa muito magia, muito trabalho espiritual, né? E aí você fala, poxa, cavalinha, uns eu já tive resultado, mas tem uns que não, e não aconteceu ainda, demora. Aí eu percebo, poxa, a pessoa acha que demora, então ela tá com pressa, então ela tá ansiosa. E o que atrapalha qualquer magia, qualquer trabalho do mago é a ansiedade, porque a ansiedade é falta de fé. Porque quando você sabe que alguma coisa vem, você fica conformado, aquilo ali vai chegar, tá tudo certo. Agora, quando você tem dúvida, você fica, será que vem? Você fica abrindo a porta toda hora, mas não veio ainda. Mas eu acho que agora vem. Não, amanhã vem. Aí será que vem? Será que vai? Você tá com dúvida, você não tá confiando, falta confiança. Então, o que mais atrapalha o trabalho do mago, da feiticeira, é a falta de confiança. Eu fiz a magia. Então, eu falei, está feito. Então, isso chega. Então, eu vou focar em outra coisa, estudar sobre alguma coisa, ocupar minha cabeça para mim não ficar pensando nisso. Eu solto. Vocês, estudantes de mecânica quântica, sabem o poder do soltar. Para a onda colapsar, eu tenho que soltar. A carta de vida passada, ai, 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 né? Ai, 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 cigana, me explica o que significa essa energia de vida passada. Ela tá falando aqui para você que agora, você tá pronto. Presta atenção. Agora você tá pronto para alcançar o que lá em vidas passadas algumas pessoas aqui tentaram e não conseguiram. Expansão da consciência, plenitude, reconhecer a centelha dentro de você, perceber que a felicidade está dentro. E algumas pessoas passam tantas horas se preocupando com aquilo que ainda não veio e se sentindo mal, a falta, eu não tenho isso, não veio. E que para de cuidar das coisas que já tá no seu momento presente. Para de apreciar, para de cuidar, para de se empenhar. Né? Tem um conto que eu tô lembrando agora, é um conto budista. Né? Que tinha um homem camponês, vivia lá na mata, né, com a fazenda, com os animais, com os bichos. E começou a ter uma seca, né? Não chovia. Aí a plantação começa a ser atingida, os animais começam a ter muita sede. E aí para irrigar as plantas é muito trabalho. Aí começou a ficar cansativo. Aí esse homem toda vez subia a montanha, ia lá conversar com Deus, com o grande espírito lá, porque manda chuva, o senhor tem que mandar chuva, né? Fazia o pedido, as orações, e aí nada de chover. E isso foi passando o tempo, até que ele começou a ficar mais tempo na montanha, e pedindo a chuva, e não se conformando, e achava que tinha que colocar mais força, falar com Deus de outra forma, orar mais, ia lá em cima, né, invocar os céus por causa da chuva. Aí passou um monge, passou um budista lá perto dele. Falou, onde o senhor está indo? Aí eu tô indo lá na montanha, porque hoje eu vou ficar mais tempo, né, falando para Deus mandar chuva.
porque precisa de chuva, por causa da minhas plantações, que já quase não tem nada, os animais tudo morrendo. E aí o monge falou para ele: há quanto tempo você fica? Hoje eu vou ficar o dia inteiro. Aí o monge raciocinou com ele: e como que tá a sua vida lá embaixo? Os seus animais, todos abandonados, tudo sem cuidado, mato crescendo, porque você, as coisas meio abandonadas, desleixadas, porque você tá tempo demais aqui, invocando as forças para que venha a chuva. E de repente você se esqueceu de cuidar lá do rebanho, das suas coisas, enquanto você poderia estar lá cavando um poço, procurando por nascente, trabalhando na medida do possível. Você está aqui, focando no que não tem e pedindo aquilo que você quer. Aí esse camponês, pum, virou uma chavinha lá dentro. Ele desceu da montanha, foi lá, olhou para os bichos dele, né, tudo meio magro, começou a olhar para os quatro cantos, onde tem um poço, onde eu poderia começar a cavar aqui, procurar água. E aí ele percebeu onde ele estava errando. Então esse conto, Escorpião, diz que às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que a gente quer, a casa, o apartamento, ser feliz no amor, conquistar alguma coisa, a gente está tão lá no futuro que a gente não está cuidando do presente e fazendo as coisas do presente aqui. E a vida só acontece aqui no presente. Então, reflete um pouquinho sobre isso. Quanto na sua vida você está gastando a sua energia por algo que você quer conquistar e ainda não tem? E de repente você não está vendo a beleza da vida do seu dia que passou hoje. É como se você estivesse esperando para ser feliz lá na frente quando você conseguisse isso. E está deixando de viver o agora, de fazer as coisas no agora. Pense um pouco sobre isso. Né? Oriô, cigana, eu te saúdo, mulher. Escorpião, vou finalizar. Deixa o seu like, o seu reparo vídeo, que algumas pessoas esqueceram. Né? Agora, se você quiser ir lá em playlist do canal e ver a sua leitura do povo cigano, né, da pombagira cigana, vai lá e veja. Tem mensagem lá para você, tá? Vai aí em playlist do canal, signo de Escorpião. É a leitura da cigana, da pombagira cigana. Uma moça em vermelho aí, tá? Vai lá que tem mensagem para você. Todas as leituras aqui são canalizadas, são atemporais. Se pegar uma leitura aí, né, da cigana Esmeralda, por exemplo, do mês passado, vai ter mensagem para você, certo? Meus amores, gratidão, que o povo cigano te abençoe, traga muita prosperidade, muita sabedoria na sua vida. E a sua ancestralidade de luz continue te abençoando muito. Oriô, cigana, eu te saúdo. Saravá, cigano, eu te saúdo. Abraços, Escorpião, até a próxima.